Esse é um dia muito especial, é um dia e é o primeiro dia do propósito que Deus tem colocado no meu coração, um jejum por direcionamento. E dentro desses dias eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito de um tema muito importante: antepassados. Porque o lugar para onde a gente está indo, a direção para onde a gente está seguindo tem muito a ver com o lugar de onde a gente veio. E para que a gente possa chegar mais longe, vivendo a história que Deus tem para nós, do presente para o futuro, a gente precisa entender as nossas origens, lidar com os processos que ficaram marcados na nossa vida do passado, curá-los, entender de onde nós viemos, o que nós devemos carregar e o que nós não devemos carregar, para então seguir em frente. Não tem como Deus fazer algo novo na vida de um homem ou de uma mulher com um passado pendente. Antes de fazer algo novo na vida de uma pessoa, Deus sempre vai confrontar o passado, a história, e tratar o passado. Porque se a gente segue para o presente e para o futuro, carregando essas marcas do passado, carregando os problemas, as histórias de dificuldade, de sofrimento, num cenário de família caótico, a ausência de pai, a ausência de amor, do senso de valorização, se a gente carrega isso, a gente nunca vai escrever uma história de fato, uma nova história. Porque isso representa correntes, algemas, que de tempos em tempos na nossa vida vão sempre nos prender. Então eu creio que o que Deus tem para te dar uma nova direção, um direcionamento, para você saber aonde você pode chegar diante de Deus lá no futuro e viver um futuro grandioso, Deus, você precisa curar certos aspectos da sua vida do passado, lidar com essas situações do passado, viver essas novas realidades. Vamos começar, e eu quero ler o texto de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 até o 6. Nosso primeiro texto falando de antepassados. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que aquela sarça, aquele arbusto, ardia, mas ela não se deteriorava, ela não apagava. Então Moisés viu aquela cena e disse consigo mesmo: deixa eu me aproximar e ver isso. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproximes, não chegues para cá. Tira o chinelo dos seus pés, tira a sandália dos seus pés, tira o seu tênis, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Eu quis ler o texto como um todo porque é sempre importante, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós não podemos pegar um texto isolado e construir uma linha de raciocínio, de pensamento a partir de um texto isolado. Nós precisamos entender sobre o que esse texto está falando. Qual é o contexto? E por mais que o que eu quero compartilhar aqui está focado no versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A gente precisava entender que o que está acontecendo aqui é uma revelação de Deus para Moisés. Deus está se revelando para Moisés. Deus está se apresentando para ele. Moisés estava ali no lugar, apacentando as ovelhas do seu sogro. Moisés
acordou como num dia como qualquer outro. Subiu o Monte Horebe, o monte de Deus, por incrível que pareça, um monte de grandes experiências, um monte que tem uma história muito grande de contato e de revelação de Deus. Ele subiu esse monte e ali ele teve essa visão. Mas não era uma visão espiritual, era algo real. O arbusto estava queimando, mas não se consumia, não derretia. Ele ficava aceso, era um arbusto aceso. E Moisés ouviu a voz de Deus a partir daquele lugar. Veja, é muito interessante. Moisés não estava à procura de Deus. Deus se revelou. E esse é um dos grandes ensinamentos da doutrina bíblica, da doutrina da palavra de Deus. Deus é um Deus que se revela. Por mais que ele diga, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por mais que a gente saiba que a gente pode sair ao encontro de Deus e o encontrá-lo. Mas veja, de tantas religiões que nós temos, de tantas histórias de religiosidade, anjos aparecem, nas histórias de outras religiões, anjos aparecem, pessoas têm visões, mas em nenhuma dessas outras histórias o próprio Deus se revela. Porque há um fator aqui muito importante nesse texto, que Deus não está apenas se apresentando, indo até Moisés. Não é uma visitação, um insight mental, uma percepção espiritual, uma percepção. Deus está se apresentando. Somente o Deus da Bíblia faz isso. No relato bíblico, Deus vai até ele e chama Moisés. Assim como Deus vai fazer isso também na história de Samuel. Samuel. Assim como Deus vai fazer com Abraão. Deus é o Deus que se revela. Deus é um Deus que se apresenta. Ele tem a iniciativa de se revelar a quem ele quer. Esse é um texto importante que aparece diversas vezes na apresentação de Deus. Deus se revela ao seu povo e se revela a partir da história da sua família. A fala de Deus, ela reflete a eternidade, que a vida não tem um fim em si mesma. Olha que interessante, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus. Mas calma, a gente está falando aqui de anos depois. Nós estamos falando aqui de muitos anos depois. Nós estamos falando, Abraão já estava morto há muito tempo. Há muito tempo. O período em que Moisés está tendo essa experiência é quase 500, 1000 anos depois de toda aquela experiência. Muitas gerações aconteceram depois de Abraão. A geração de Isaac, filho de Abraão, a geração de Jacó. Então Jacó tem 12 filhos. Então José cresce, vai lá para a casa de Potifar e vai para o Egito. Tem muitos anos de história. Mas Deus não diz que ele foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaac ou foi o Deus de Jacó. Ele diz que ele é o Deus. E é muito interessante que quando Jesus está conversando, está disputando ali, discutindo com os fariseus, na história do Evangelho de Jesus, num determinado momento, Jesus está discutindo com os religiosos do seu tempo. E nessa discussão que eles têm, Jesus vai falar aqui, eles vão perguntar, mas Jesus, tem ressurreição? Porque naquele tempo tinha um conceito, se a ressurreição, se as pessoas iam morrer ou ressuscitar. Sabe essa ideia que a gente tem da vida após a morte? Muito parecido. Eles perguntaram, Jesus, tem isso? Aí Jesus fala, como é que Deus se revela? Deus se revela como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Justamente porque Jesus está falando, olha para essa frase, olha para o tempo verbal dessa frase. O tempo verbal é presente, não é passado.
Ele não foi o Deus, ele é o Deus. E o fato de ele estar se revelando, se apresentando a Moisés como o Deus que é, sabe, é muito interessante que isso fala muito sobre a eternidade de Deus. Que os propósitos de Deus para a nossa vida não são temporais, não são momentâneos, mas são eternos. Deus está conduzindo a sua vida e a minha vida para algo eterno. Não é para algo que é passageiro, para algo que é da nossa vida que, como diz o pregador em Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é futilidade, tudo é vaidade, tudo passa. O que Deus está falando, gente, nesse texto, o que Ele está comunicando para nós aqui, o que Ele está comunicando para Moisés é: Moisés, eu sou o Deus da eternidade, eu sou o Deus do além do tempo, eu sou o Deus do passado, do presente e do futuro, eu sou o Deus cuja história está nas minhas mãos. Moisés, a história não está sujeita ao tempo de vida que você tem, mas para o além disso. Moisés, eu tenho um propósito eterno com você. Moisés, eu sou o Deus da sua família. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Eu me revelei a todos eles e continuo me revelando. Eu sou o Deus da eternidade, o Deus da história. Portanto, Moisés, deixa eu contar a sua nova história. Deus é um Deus de gerações. Ele se importa com a nossa geração, com a nossa história de vida construída no passado e no presente, e se importa com a história da nossa vida construída para o futuro e para a eternidade. Nós não estamos alheios nesse mundo, solitários desse mundo. A história do nosso passado não foi uma história que Deus esqueceu ou não percebeu. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus que está conosco, desde as experiências mais trágicas da nossa família, desde as experiências do passado, até por toda a eternidade. E é assim que ele se revela. Estamos construindo uma história com Deus. Nossos pais construíram uma história. Porque quando Deus se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele está falando, seus pais construíram uma história. Sua família construiu uma história. No seu passado existe uma história. Alguns, infelizmente, escolhem construir uma história sem Deus. E geram feridas gravíssimas nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Alguns decidem construir uma história onde Deus não está presente, e como isso é triste. Alguns pais decidem construir uma história cativos, presos, aprisionados ao diabo, à maldade, ao pecado, à destruição, a tudo que há de ruim. Algumas pessoas escolhem não ter Deus na sua história. Mas outros decidiram construir uma história com Deus. E essa história que esses outros decidiram construir é uma história eterna. Porque toda pessoa que constrói uma história com Deus não constrói uma história para o presente, mas constrói uma história para o futuro e para sempre. Construir uma história com Deus é garantir o final feliz da história. A gente diz que nem toda história tem um final feliz. A propósito, não sei se você sabe, mas os contos de fada, Branca de Neve, né, Cinderela, esses contos criados, se eu não me engano, pelos irmãos Grimm, são contos que não eram para ter finais felizes. Comercialmente foram alterados com essa ideia de ter finais felizes e ser adaptados para um contexto de infância, e a gente cresceu ouvindo essas histórias. Nem toda história tem final feliz. Mas as histórias que são construídas com Deus sempre têm um final feliz. As histórias construídas com Deus, o fim delas não é apenas a realidade passageira desse mundo. É uma realidade eterna. É uma felicidade que não se esgota.
É uma felicidade que dura no presente, no futuro e continua por toda a eternidade. Que tipo de felicidade você quer? Que tipo de história você está construindo? Não importa a história que foi escrita sobre você, que seus pais construíram. Não importa a história que os seus antepassados. Talvez Deus não tenha sido o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus do seu avô, o Deus do seu bisavô. Alguns tiveram o privilégio de crescer no meio cristão, no meio judeu, e podem dizer, não, Deus é o Deus do meu pai, do meu avô, da minha mãe, é o Deus da minha família. Outros não tiveram esse privilégio, mas mesmo aqueles com esse privilégio, talvez seus pais não tiveram um relacionamento tão profundo com Deus. Hey, você chegou até aqui com a força, com a garra, com a determinação de alguém que lutou e venceu na história. Talvez diante de histórias tão trágicas do passado, da sua família, você superou e chegou aqui. Não importa a história que foi escrita sobre você ou a história que você escreveu até conhecer a Deus. Você pode sempre escrever uma nova história. A gente pode sempre escrever uma nova história. Mesmo já estando a escrever uma história com Deus. Porque a história com Deus não tem limite. Todo dia é um parágrafo novo. Todo dia é uma página nova. Todo dia é um evento novo. Todo dia, todo dia. A mensagem de Jesus, inclusive, é sobre essa nova história. Jesus virou para Nicodemos, um grande sábio também, um sábio religioso daquele tempo, que foi encontrar com Jesus de madrugada. Em João capítulo 3 conta essa história. E aí Jesus virou para ele: importa-vos nascer de novo. O novo nascimento é a proposta de Jesus para uma nova história de vida. Jesus toma aquela história trágica do nosso passado, apaga. Ele zera a conta errada que os nossos pais fizeram. Ele zera, Jesus zera a história de sofrimento. Jesus zera a história dos traumas, do abuso sexual. Jesus zera a história das drogas no meio da família, do alcoolismo. Jesus zera aquela história trágica que te machucou, que te feriu. Ele zera e ele escreve uma história nova. Ele diz: importa você nascer de novo. E quando você nascer de novo, a história é outra. Quando você conhece a Jesus, você se depara com uma nova possibilidade da história. Jesus pega aquele livro antigo da sua vida trágica, triste, cansativa, ferida, repleta de marcas. Ele pega aquele livro antigo, ele rasga aquele livro e ele diz: agora eu vou te dar um livro novo, vazio. Mas Senhor, como é que eu vou escrever? Você não vai escrever sozinho. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vou escrever com você. Oh Deus, eu não sei quem são as pessoas que vão ouvir esse áudio, mas eu quero orar ao Senhor. Não importa a história que foi escrita no passado. Não importa, talvez o Senhor não tenha sido o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó na família de uma pessoa. O Deus do pai, do vô e do bisavô. Mas Senhor, que essa pessoa que está ouvindo esse áudio agora, possa decidir escrever uma nova história através de Cristo Jesus e nascer de novo, para uma vida nova, para uma realidade nova. Experimentar algo como ela nunca experimentou, escrever de novo uma história, rasgar o livro antigo de feridas, de tragédias e escrever uma nova história junto, escrita pelo dedo de Deus. Que essa seja uma verdade na vida dessa pessoa.
Que Deus abençoe você. Que você tenha uma excelente tarde, uma excelente noite. Saiba que nós estamos disponíveis para servir você. Se você é da cidade de Rio Preto, Deus nos mandou para essa cidade para pregar restauração. Restauração. E saiba que você pode contar com a minha vida. Você pode contar com a minha esposa. Nós estamos aqui para ajudar você, para levar essa palavra. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê graça. Meu nome é Leonardo Felicíssimo. Léo Felicíssimo. No Instagram você pode me achar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Esteja com a gente nos próximos dias, onde eu estarei mandando mais mensagens, mais palavras de Deus, e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Antepassados.